Olá, minha maravilhinda! Hoje é sábado, tenho uma lista imensa de tarefa para fazer, que sabe como é que é, né? Gente que é gente, vive assim mesmo e tá tudo certo. Mas hoje, logo de manhã, eu tive um insight assim maravilhoso. E eu falei, não posso sair para minhas atividades sem falar isso com as minhas maravilhindas, né? Bom, eu tava pensando assim, né? Ontem aconteceu uma situação que me deixou numa saia justa, sabe? É, uma certa situação melindrosa, e eu me senti até um pouco culpada, mas depois eu falei, gente, as pessoas têm problemas, as pessoas estão sensíveis, e às vezes acontece da gente descontar em cima de outra pessoa e tal, mas às vezes, né, é cansativo também sempre ser descontado em cima de você, e por que que essas coisas acontecem, né? Aí eu acordei hoje bem inspirada, sabe? Pensando assim, realmente todas as pessoas têm problema. E tem aquela coisa, né, de que o nosso problema é sempre maior do que o dos outros. E às vezes é. Às vezes o seu problema é muito maior do que o meu. É muito maior que a coleguinha. A questão não é o problema, o tamanho do problema, mas como você lida com eles, né? E aí, no meio disso tudo, sempre vai aquele pensamento, né? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? A minha vida tem tanta tribulação, é tanta coisa, é filho, é marido problemático, é questão de trabalho, é de relacionamento com as pessoas, ninguém me entende, é relacionamento comigo mesmo. E aí é tanta coisa, é tanta coisa. E aí eu fiquei pensando, mas por que que isso acontece? E aí veio um estalo, gente, maravilhoso. Você já parou para pensar? Dá uma vasculhada aí no seu cérebro. A maioria das pessoas que fizeram bem para a humanidade, a maioria das pessoas que ajudaram muita gente, eram pessoas que foram pessoas, né, que passaram por situações muito pesadas. Foram pessoas que passaram por situações muito difíceis. E muitas delas, e aí eu posso dar vários exemplos, né? Vários exemplos, como a mãe do Cazuza, que tem uma instituição que trabalha, que faz um monte de trabalho legal aqui no Rio de Janeiro, né? E vários outros, né? A Madre Teresa de Calcutá, e várias outras histórias aí que a gente conhece, né? E aí a gente vê o próprio Jesus, né, que passou por tudo que ele passou, foi crucificado. Olha a história de Jesus, né? E são essas dificuldades que muitas vezes ajudam a gente a enxergar a vida de uma forma diferente. E às vezes são essas dificuldades que fazem a gente tomar a decisão de ajudar as pessoas. Então eu queria que vocês entendessem isso, que talvez a sua dificuldade é a forma de fazer você sentir essa dor. E a partir daí, dessa dor que você sente, você compreender realmente como é a dor do outro e, sabendo como dói, poder ajudar. Quem sabe, tudo isso que você está passando é justamente o molde, está se te modelando para você fazer coisas incríveis. Eu não acredito que você veio aqui para sofrer. Eu não consigo, me recuso a acreditar nisso. E se você está sofrendo, é porque Deus está te moldando para você fazer coisas maravilhosas. Creia nisso, busca o que você pode fazer para poder ajudar outras pessoas, seja profissionalmente, seja voluntariamente. Gente, uma coisa é certa. Quando a gente ajuda a curar as pessoas, a gente também se cura. Foca nisso. Eu não poderia sair de casa agora de manhã sem dar esse recado para vocês, minhas maravilhindas. Pensa nisso, faz uma listinha do que você pode fazer. Quanto mais triste você estiver, quanto mais desanimada você estiver, mais você pode estar ajudando as outras pessoas. Louco, né? Parece louco, mas não, é porque você vai realmente entender a dor do outro. Um grande beijo para vocês. Daqui a pouquinho tem exercício, tá? Mais exercício. Vai fugir de mim, não.